trazendo a mensagem do Evangelho e a gente conhecendo a verdade e ela nos libertando completamente. Bom, na semana passada nós estávamos falando a respeito de Hebreus capítulo 3, que a Bíblia fala a respeito da incredulidade do povo e da desobediência. Algo muito sério que infelizmente nós vivemos, nesse século presente. Muitas pessoas, embora são conhecedoras da palavra de Deus, muitas vezes elas desobedecem à instrução de Deus e elas têm incredulidade diante daquilo que Deus as orienta. E o que acontece? Estão padecendo na vida. Padecendo como, por exemplo, lá no passado, já o povo de Israel padeceu por conta da desobediência. Falamos até um pouquinho nas semanas anteriores a respeito ali do povo de Deus quando estava para entrar na Terra Prometida e hoje nós vamos falar um pouquinho mais, porque o nosso estudo aqui vai ser amplo, Então eles desobedeceram, eles ficaram incrédulos diante da mensagem de Deus. Olha, quando a pessoa fica incrédula diante da revelação da palavra, infelizmente ela acaba padecendo na vida, acaba sofrendo e não precisava sofrer, Porque Cristo veio trazer para nós vida e vida em abundância. Então sofrer para quê? Para quê? Se nós temos um Deus que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, sofrer em nosso lugar, para que hoje nós tivéssemos direito a desfrutar simplesmente do melhor desta terra. Então vamos crer, vamos tirar a incredulidade do coração e vamos então colocar a palavra de Deus dentro de nós, porque com a palavra no coração, nós não iremos pecar, nós não iremos ficar insensíveis à voz de Deus, nem incrédulos quando o Senhor falar conosco através da palavra. Bom, e nós vamos dar continuidade hoje aqui, vamos para Hebreus capítulo 3, mas vamos para o finzinho dele, no versículo de número aqui, 16, vamos 17, 18, 19 e a gente vai entrar no capítulo 4. E hoje está comigo o pastor Osmar, que vai aqui intervir e comentar com a gente também acerca da palavra. O pastor Osmar, pastor, que esteve na África, por alguns anos ali trabalhando com fé, não é isso, pastor? Foram alguns anos ali na África, estou até com saudade de lá, mas agora eu estou no Riachuelo, Mas isso não quer dizer que a gente não sinta saudade. Já pregamos em alguns países ali, como África do Sul, Malawi, Uganda, Gana, passamos por Moçambique, Zimbábue. Rodamos um pouquinho ali, pastor Yara. Oh, maravilha, pastor? E é gostoso, Levar a palavra de Deus para as nações, Ah, sim, é muito gostoso. Me lembro uma vez que eu estava aqui nesse programa e o missionário estava me perguntando um pouco sobre o trabalho, Eu falava do trabalho num presídio, onde pessoas estavam ali nos últimos dias de vida. Era uma cela já para aqueles que estavam em estado terminal. Então, eu só tinha aquela oportunidade de salvar aquelas pessoas. Era uma pregação, na semana seguinte, as pessoas, algumas eram curadas, outras morriam naquela semana, outras voltavam para dentro do presídio. Então, são coisas que marcam realmente o nosso ministério. E falando de Hebreus, como a gente vai falar bastante ainda nesse programa sobre essa passagem, imagine aqueles que perderam a última oportunidade, como aquele ladrão na cruz que deixou escapar a última oportunidade. Não podemos deixar escapar oportunidade nenhuma. A gente não sabe se é a segunda, a terceira ou se é a última, pastor Yara? É verdade, pastor, a gente não conhece o dia de amanhã, Então nós temos que pegar a palavra de Deus, todos os dias Deus tem se revelado a nós. Então todos os dias nós temos que assumir a palavra de Deus no nosso coração e assim nós vamos vivendo todas as promessas que Ele tem para nós. A gente sabe que o povo de Israel, então, era um povo meio que, naquela época, rebelde, não ouvia muito a Deus, Mesmo Deus operando os milagres, as coisas mais lindas. Você imagina, Deus tinha feito a abertura do Mar Vermelho, aquele povo tinha presenciado aquele milagre maravilhosíssimo e agora lá no deserto, antes de entrar na Terra Prometida, eles estavam duvidando que Deus, que havia feito aquela promessa da terra que manava leite e mel, era poderoso para colocar eles lá porque havia gigantes na terra. Imagina, você acha que gigantes iria impedir a promessa de Deus de se realizar? De maneira nenhuma, porque o nosso Deus, Ele é suficiente. O nosso Deus, Ele é poderosíssimo em obras
dias. Aliás, ele é o Senhor da guerra, mas muitos estavam incrédulos. E aqui então no capítulo 3 de Hebreus, no versículo no número 16, a Bíblia diz assim, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Então falando acerca do povo de Israel, que desobedeceram, que não ficaram incrédulos diante da direção de Deus, né? Nós já citamos aqui que Deus havia pedido para que Moisés enviasse 12 espias para espiarem a terra prometida e assim foi, os 12 foram lá. Foram espiar a terra por 40 dias, voltaram, né? Dos 12 que voltaram, 10 voltaram incrédulos. Viram que a terra era tudo que Deus havia prometido, mas voltaram incrédulos. Por que incrédulos? Porque eles não acreditaram que o mesmo Deus que havia feito a promessa e era real, porque eles provaram que a terra manava mesmo leite e mel, como o próprio Deus havia dito, eles não estavam acreditando que Deus era poderoso para adentrá-los nessa terra. Voltaram com incredulidade no coração, voltaram murmurando, voltaram zombando, voltaram querendo levantar outro líder para poder voltar ali para a terra do Egito, falar quem dera a gente voltar para o Egito, morrer como escravo, do que morrer de fome aqui nesse deserto. A coisa ficou séria. Então a Bíblia diz que de 20 anos para baixo, Deus preservou eles, né? Josué e Calebe, dos 12 espias que voltaram, Josué e Calebe voltou com a promessa no coração, acreditando, não, vamos subir, vamos possuir animosamente a terra que Deus já nos deu. Olha quando a pessoa ela tem fé no coração. A fé é a convicção, a fé é a certeza que vem por ouvir a voz de Deus. E eles ouviram mesmo. Os outros 10 espias, eles não estavam dando ouvidos, eles estavam escutando, né, pastor Osmar? Escutar é quando você ouve por um ouvido e sai pelo outro. Escutaram que a terra manava leite e mel, foram lá e viram. Escutaram que Deus era poderoso para os colocar na terra, mas não deram créditos. Josué e Calebe fizeram a diferença. Eles não só escutaram, eles ouviram, eles deram crédito à voz de Deus, colocaram ali no coração, nas tábuas do coração. Pastor, e fizeram toda a diferença. Sabe o que eu costumo dizer? Que infelizmente, pastor Osmar, no dia de hoje também não é diferente. Deus, ele nos revela a palavra dele. Olha a porcentagem, pastor. 12 espias foram para a terra. Dos 12, 10 voltaram incrédulos porque viram resistência, né? Viram gigantes na entrada ali da terra prometida. Então a porção é: 12 ouvem a mesma mensagem do evangelho, 10 não acreditam, apenas 2 acreditam. E aqueles 2 que acreditam, eles adentram na terra prometida, né, pastor? Com certeza, pastor Yara. E é interessante que os 12 viram a mesma coisa, mas eu diria que Josué e Calebe, eles viram por um outro ângulo. Eles não tiveram olhos para o problema, eles não tiveram olhos para os gigantes. Mas os outros, os 10, eles esqueceram de olhar para a mesma direção que Josué e Calebe estavam olhando. Ou seja, Josué e Calebe, eu tenho por mim que eles entenderam que não era para olhar para eles, mas para aquele que mandou que eles fossem lá espiar a terra. O que acontece muitas vezes com as pessoas, né, é que elas começam a olhar para si e se veem pequenas. Se nós olharmos para Deus, nós vamos nos ver grande. Porque, inclusive, nessa mesma passagem de Números 13, a palavra de Deus diz que eles falaram, eles confessaram, olha, diante dos nossos inimigos nós somos como gafanhotos. Nós vemos eles assim e eles estão nos vendo também assim como gafanhotos. Quer dizer, do jeito que eles estavam se vendo, o inimigo também estava vendo eles. Agora, quando a gente se vê grande, porque servimos a um Deus grande, primeiro, pastor Yara, isso dá honra, isso dá glória a Deus. Quando nós colocamos a nossa confiança num Deus que pode tudo, como eu costumo dizer na igreja, né? Eu costumo falar para as pessoas que nós precisamos nos apegar a Romanos 8:32, que diz que Deus, ele não poupou o seu único filho, mas deu. O que esse Deus não vai nos dar? É claro, graciosamente com o filho dele. Já deu o que ele tinha de melhor, que era o filho. Tudo mais que nós quisermos, Deus também vai dar. A partir do momento que a gente mantém o nosso olhar fito nele
e não no gigante, não nos problemas. Agora, pastor Yara, eu não sei se a senhora concorda comigo, mas o ser humano gosta assim, eu não sei se o termo certo é de mão beijada. Gosta tudo assim, é como aquele jovem rico que queria herdar mais uma herança. Ele nunca trabalhou por nada, né? Ele recebeu de herança. E quando a gente fala que a pessoa tem que crer, que ela tem que lutar para ela tomar posse, aí é onde ela vê uma dificuldade. Pastor, isso que o senhor falou é muito sério, né? Quando vem de mão beijada, às vezes vai de mão beijada, né? A pessoa, lá os filhos de Israel, eles não só queriam entrar na terra prometida, mas queriam que não tivesse gigante, que a coisa fosse fácil, não dariam valor. O que eles tinham que saber era que a graça de Deus bastava para eles, né? E eles ter a presença de Deus. Com a presença de Deus, qualquer gigante se tornaria ali uma formiguinha. Era o que eles tinham que crer, como o senhor falou, a visão que eles tinham que ter. A visão deles tinha que estar na palavra. O Salmo 27, inclusive, pastor Osmar, o salmista Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, eu gosto demais desse Salmo 27. Olha a confissão que Davi ele fazia diante de tanta diversidade que ele enfrentava. Ele dizia assim, ó, o Senhor é a minha luz. Então, o que é a luz? Luz é capacidade de visão. Então, olha o que Davi ele falava, ó, eu faço do Senhor, parafraseando, né, essa declaração de Davi, ele estava dizendo, eu faço do Senhor, e o Senhor é a palavra revelada, né? Eu faço do Senhor a minha capacidade de visão. Porque quando eu faço da minha visão, simplesmente a visão humana que eu tenho, a visão humana, pastor Osmar, ela é limitada, né? Eu consigo ver até um determinado ponto. Dali em diante, a nossa visão, por ser limitada, ela não consegue enxergar. Mas quando eu faço como Davi, eu faço o Senhor é minha luz, ó, dele, ele é a minha capacidade de visão. Eu não vou olhar para a circunstância. Tem gigante na terra? Bom, se tem gigante, se tem resistência, é porque a vitória vai ser muito grande. Olha a capacidade da visão de Deus. Tem gigante na terra, mas vamos subir. A gente percebe, pastor Osmar, que Josué e Caleb estavam fazendo do Senhor a luz dele, a capacidade de visão. Josué e Caleb desceu e falou, não tem gigante na terra? Tem sim, mas o Senhor já nos deu essa terra. Olha, fazendo do Senhor a capacidade de visão, da palavra de Deus, fazendo ali então do Senhor a força deles. E por isso, pastor, que Josué e Caleb entrou na terra prometida. Em Números, no capítulo 14, diz assim, ó, olha algo interessante quando eles voltaram de espiar a terra. Depois a gente volta lá para Hebreus 4, tá bom? Diz aqui em Números capítulo 14, versículo 1. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz e o povo chorou naquela mesma noite. Olha que interessante, por que o povo chorou, pastor Osmar? Por causa da má notícia que aqueles 10 espias vieram trazer. A incredulidade, ela contagia, pastor, né? Eles trouxeram ali a má notícia que tinha gigante na terra, o desânimo contaminou o coração de muitos israelitas, pastor. E muitos têm sido contaminados até o dia de hoje, né? Por aquela notícia ruim, aquela coisa de fracasso, de que não dá, que não pode. Até um diagnóstico, né, do médico, a pessoa pega aquele resultado, aquele exame, e ela diz, para mim não tem jeito. Como que não tem jeito? Mas o médico falou, mas foi o que aconteceu, pastor Yara. 10 estavam falando, olha, não dá, porque tem gigante. Aí eu fico sempre pensando, né, inclusive quando a senhora estava falando, eu pensei, se não fosse uma terra boa, para que ia ter gigante ali? O gigante não vai guardar o que não tem valor. Se os gigantes estavam ali, porque a terra realmente era aquilo que Deus tinha falado, uma terra que mana leite e mel. E a gente pode até brincar, né, pastor? O gigante estava na terra, guardando a terra pra gente. Exatamente, tomando conta até a gente chegar. Chegamos e pronto, o gigante pode sair porque eu já cheguei para tomar posse. Essa é a visão. Eu costumo até falar a respeito do bom que tem um gigante ali. O bom é esse. Porque se fosse fácil demais, então não estava... pastor Yara, eu acho que a senhora ainda lembra. O pessoal sempre fala que laranja madura na beira da estrada, ou está bichada ou tem marimbondo no pé. E ninguém joga pedra numa árvore que não tem frutos. Se tem fruto, peraí. O gigante não estava de bobeira e falou, nossa, a terra aqui é muito boa, eu não quero sair daqui. Mas se Deus é com a gente, como Josué falou, se Deus se agradar de nós,
nós vamos tomar posse. Exatamente, pastor, aí está o X da questão. Deus se agradar de nós, né? Como que Deus se agrada? Deus se agrada daquele que anda por fé, daquele que vive por fé, né? A Bíblia fala a respeito disso, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como é que eu agrado a Deus? Andando por fé e não andando por vista, fazendo do Senhor a minha luz, a minha capacidade de visão. Eu não vou olhar as coisas naturais, as circunstâncias à minha volta, porque a circunstância vai mostrar o gigante, mas se eu olhar além da circunstância, se eu olhar pelos olhos da palavra, eu vou ver que a terra é tudo aquilo que Deus prometeu e é para que eu possa possuí-la. Então isso aqui é algo muito bonito. Aí continua assim mais, ó. A gente está aqui em Números capítulo 14, no versículo 2 diz: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morréramos na terra do Egito, ou se morréramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Pastor, que espírito de incredulidade, pastor, que estava no coração deste povo, que estava murmurando, reclamando, achando que Deus tinha levado eles lá. Olha como eu diz no versículo de número 3, né? Por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Pastor, que espírito de incredulidade. Isso incomodou, pastor, o coração de Deus, né? Deus ali tão disposto a abençoar, Deus disposto a colocá-los na terra prometida, uma terra que era maravilhosíssima, e o povo estava perguntando por que Deus queria que os filhos morressem, que as mulheres morressem e eles morressem à espada. Falta de visão, né, pastor Yara? Falta de visão. Querer levantar um capitão para que eles voltassem a uma terra de escravidão, uma terra de sofrimento. E não pode dizer que não, porque Deus, ele não mente. Se tem uma coisa que Deus não tem poder para fazer, é mentir. Deus não pode mentir. E quando ele se revela para Moisés, ele fala que ouviu o clamor do povo. E Deus sentiu a dor daquele povo, por isso ele veio resgatar. E agora o que o povo, na incredulidade, está dizendo? Não seria melhor ser escravo? Não seria melhor voltar à escravidão? Como é que pode uma pessoa perder a fé em Deus dessa maneira? E o mais interessante, pastor Yara, aqui, não é só levantar um capitão para levar para a escravidão, né? Porque a gente sabe que o papel de Satanás é esse, é querer escravizar a pessoa com vícios, com doença, desemprego, síndrome do pânico. Ainda há pouco nós falávamos sobre a depressão. Esse é o papel do diabo, levar a pessoa à depressão, levar a pessoa ao desejo do suicídio, a pânico. O diabo, ele quer essa escravidão para a pessoa. Agora, quando a pessoa ela fala, não, peraí, se Deus me trouxe até aqui, não, aí tem. Esse Deus, ele quer me abençoar. Eu creio nisso. Imagina essa pessoa, pastor Yara, que está nos assistindo agora. Se Deus permitiu que ela ligasse a TV, acompanhasse esse programa, é claro que Deus quer dar a vitória a ela. Com certeza, pastor, Ele quer ensinar, Ele quer nos ensinar a palavra dEle, que vai nos levar à vitória. Eu lembro que lá em Jeremias 32, 33, o próprio Deus falando com o povo, e Ele estava dizendo assim, olha, eu queria que eles virassem para mim o rosto, mas eles viraram para minhas costas. Ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando, não quiseram ouvir os meus ensinamentos. Que coisa séria. Deus falava com o povo a todo instante. Hoje é a mesma coisa. Deus fala comigo e com você a todo instante. Você abre a Bíblia, Deus está falando com você. Você vai orar, Deus fala ao teu coração. Você liga o Fala Amigo, Deus está te falando. Deus está ensinando. Não há tempo para Deus lhe ensinar. Ele lhe ensina 24 horas por dia. Mas o problema é que a incredulidade é como se você estivesse virando as costas para Deus. E Ele fala claramente, eu queria que o meu povo virasse o rosto para mim, para ter um face a face, para ouvir a voz dEle, a direção dEle, crer na direção. Mas o povo estava virando as costas para Deus. E isso estava entristecendo o coração de Deus. Como o povo aqui no deserto fez, indagando a Deus que estava levando eles para morrer. Não, Deus estava levando eles, tirou da terra do Egito como escravo, e estava levando eles para uma terra de liberdade. E não só liberdade, para uma terra que manava leite e mel, que tinha do melhor desta terra para que eles pudessem desfrutar desse melhor. Mas eles não estavam querendo. Nós paramos aqui em Números, no capítulo 14, no
No versículo de número 4, né, que fala que o povo estava ali meio rebelde, voltaram ali os espias, desanimando todo o povo, colocando incredulidade no coração do povo. E aí diz assim no 4, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Versículo 5, então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, sinal que eles ficaram assim chateados, revoltados com aquilo que eles estavam vendo. Como é que pode? O povo todo recebeu a mesma promessa e estavam divididos. A maioria não estava crendo na mesma promessa que os outros que estavam crendo receberam. Foi a mesma promessa para todos. E aí disseram assim, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, ele diz aqui, o que é se agradar, gente? É quando a gente anda na verdade. Né? Como é que eu agrado o coração de Deus? Andando pela fé, é andando na verdade. Falamos ainda no primeiro bloco, você que está chegando agora, ligando a TV agora, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor Osmar, se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, aqui Josué e Calebe diz, se o Senhor se agradar de nós, olha isso, ó, então nos porá nessa terra e nola dará a terra que mana leite e mel. Ele está dizendo, se o Senhor se agradar, então como é que Deus se agrada? Andando por fé. Andar por fé é andar pela revelação da palavra. Deus tinha revelado para eles que a terra manava leite e mel e que ele ia colocá-los na terra. E é assim que a pessoa tem que andar, pastor, por fé. Que não anda pela fé, ela vai andar pela dúvida. Agora, quem anda pela dúvida, esse nunca vai ser abençoado por Deus, porque Deus só trabalha na certeza. O que é certeza? Quando Calebe rasgou as vestes junto com Josué, tinha uma certeza nele que se Deus se agradasse daquela atitude, eles tomariam posse da bênção. Quando a gente lê o capítulo 14 de Josué, nós vemos essa declaração de novo. O Calebe, ele fala, eu tinha 40 anos quando eu fui ver a terra. Agora, já passaram 45 anos. Me dá o que é meu. Eu quero. Deus prometeu, eu quero, pode me dar que eu vou lá. E Josué não deu qualquer terra para Calebe. A terra ainda tinha inimigos, mas para Calebe era do mesmo jeito que ele tinha crido com 40 anos. Se Deus se agradar de mim com 40, com 70, com 85, o resultado vai ser o mesmo. O importante é que Deus se agrade da minha fé. E a fé de Calebe fez com que ele tomasse posse de uma terra tão abençoada, com água, com tudo que Deus havia prometido. Pastor Yara, nós precisamos ter esse tipo de fé, uma fé que perdure, uma fé que dure até a gente sair deste mundo, porque não adianta só ter fé para tomar posse de uma bênção. Precisamos ter fé que vá conosco até o fim da nossa caminhada. Exato, pastor Osmar, é fazer como o apóstolo Paulo falou, né? Ele diz que ele combateu o bom combate, eu digo sempre, se ele combateu o bom, porque existe o ruim. Né? Se tem o bom, porque tem o ruim. Se tem o gostoso, é porque tem aquele que não tem nada de gostoso, né? Então, ele combateu o bom combate da fé. Tem pessoas combatendo o mau combate da fé. Ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e preservei a fé. É o andar por fé enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Você não pode abandonar a fé. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor. A fé, ela nos move para frente. A fé não deixa você olhar para trás, porque a fé é a certeza do que vem à frente que Deus anunciou para você. E quando você tem essa certeza, você vai olhar para trás para quê? Trazer mágoas do passado para quê? Para impedir a sua caminhada para frente, para impedir você de entrar na terra, de alcançar a promessa, de viver o melhor do Senhor para a sua vida? Deixa o que ficou para trás. Paulo dá outro ensinamento. E esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante de mim. Então a gente consegue perceber que Paulo era um homem que viveu realmente, que combateu o bom combate da fé, que acabou a carreira e guardou, preservou a fé todos os dias da vida dele. E o interessante de notar que quando Josué e Calebe, eles fizeram essa declaração, ele falou assim, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra. Ou seja, embora eles tivessem que lutar contra o gigante, ele sabia que a força não seria com a força braçal deles, mas seria o próprio Deus lutando através deles para garantir a vitória contra aqueles gigantes. Então, olha a fé que eles tinham no coração, que eles olhavam então
revelação através da capacidade realmente de Deus, da visão de Deus. Ele falou, o Senhor, ele diz aqui, ó, nos porá nessa terra e nola dará. E se Deus der, ninguém pode tomar, meu irmão, porque está assegurado. Aí ele diz aqui, ó, terra que mana leite e mel. Tão somente, ele está dizendo, não sejais rebeldes. O povo estava sendo rebelde. Pastor Osmar, a Bíblia diz que a rebeldia, ela é pior do que o pecado de feitiçaria. Verdade. Pior do que pecado de feitiçaria. É até difícil da gente entender o que pode ser pior do que um pecado de feitiçaria. Porque o que é a feitiçaria? É a pessoa dar glória àquele que não é Deus. É seguir alguma coisa que não tem nada a ver com Deus. É trocar a glória de Deus por alguma coisa, qualquer outra coisa. É o desprezo, né? A pessoa está desprezando a Deus. E Deus está falando que essa incredulidade é pior do que isso. Essa rebeldia, a palavra dada por Deus, é pior que um pecado de feitiçaria. Agora, eu estava pensando aqui, pastor Yara, a senhora que tem uma filha, está até aqui do meu lado, eu que tenho 3 filhos, 4 netos, eu estava olhando aqui enquanto a senhora estava falando, e eu fico pensando, quando a pessoa ela é incrédula, aquela incredulidade acaba atingindo também os filhos. É a herança que ela acaba deixando para os filhos. Quando nós vemos o missionário R.R. Soares, quando a gente olha para o pastor Jaime de Amorim Campos, pastor Rogério Postigo, a senhora, eu e tantos outros pastores, a fé que nós temos mantido tem alcançado os nossos filhos. Os nossos filhos têm crescido com essa fé que tem visto em nós. Ou seja, os nossos filhos têm recebido benefícios da nossa fé. Agora, se nós fôssemos incrédulos, os nossos filhos também receberiam os benefícios dessa incredulidade que não é nada. É só castigo, é só coisa ruim. Então, Josué e Caleb deixou uma herança e tanto por seus filhos. Agora, os outros 10 que não creram na palavra de Deus, imagina a herança que eles deixaram para os filhos, pastor Yara. Coisa séria, né, pastor? Por isso que a Bíblia diz até, crê, sobre crer de fato, deixar a incredulidade de lado. Ele fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tá vendo? Como o pastor falou, a gente passa uma herança de fé para os filhos. Então, quando eu creio no Senhor Jesus, a minha atitude ela é outra dentro de casa. Né, pastor Osmar? A nossa atitude, aí vem o familiar que não conhece a Jesus. Puxa, a vida está dando tudo errado, no trabalho deu tudo errado. A pessoa que crê, a herança que ela passa, o ensinamento que ela passa. Calma, eu vou orar. Vamos orar? Vai dar tudo certo, tá bom? Deus está conosco. Ah, mas eu vou ser demitido. Olha, se essa porta se fechar, Deus tem uma porta mais larga para abrir para você. Então, a pessoa, ela se expressa, né? A Bíblia já diz, cri, por isso falei. Então, quem crê, fala. Quem crê, se expressa. E você deixa um legado para a sua família de crer em Deus. Até porque, pastor, o melhor exemplo que nós temos, testemunho é esse. É você mostrar a sua fé na hora da circunstância difícil ali para o seu familiar. Então, a gente deixa esse legado para a família e a família passa a crer no mesmo Deus que nós estamos crendo. Isso é muito bonito. A gente vê até a declaração de Josué, né? Quando ele falou assim, olha, se vocês quiserem, né, crer em outro Deus, vocês podem crer, problema de vocês. Mas ele falou, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ele e a casa dele, porque ele passava a imagem de fé também para a casa dele, né? As ações de fé, o legado de fé. Então ele falou, se vocês quiserem crer em outro Deus, é com vocês. Mas eu e a minha casa, não. Eu e a minha casa serviremos somente ao Senhor Deus. Então isso que o senhor falou, pastor, é muito importante para que a pessoa lá de casa também entenda isso. E aqui ele diz, tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Olha que Caleb e Josué falou, não tem que temer, não deixe o medo entrar no coração. Pessoal, quantas vezes nós falamos aqui que o medo paralisa as pessoas, o medo impede você de ter ações que vão levar você à vitória. Pastora, tirei carta, habilitação e tenho medo de dirigir. Meu Deus, não tenha medo, Deus está contigo. Claro, você tem que ter prudência, mas não medo, né? A prudência vai te guardar, é o que diz as Escrituras, a Bíblia
Bíblia diz que a prudência nos guarda. Agora o medo não, o medo trava. Pare de medo, avance, né? O medo é o contrário da fé. A fé é a certeza, o medo é a incerteza. Não tenha medo no teu coração. Ah, mas é um gigante, então derruba esse gigante em o nome do Senhor dos Exércitos. Davi derrubou o gigante. O exército de Israel estava temendo. Homens formados em artes bélicas estavam temendo o gigante. Chegou lá Davi, o menor da casa do pai. Saul fala para ele, coloca aí o armamento, tudo que você precisa. Ele colocou, estava grande nele e falou, despreza isso aqui, não preciso de nada disso. Eu só preciso de uma funda e vou pegar 5 pedrinhas ali do riacho. É o que eu preciso, porque eu vou contra o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Olha, Davi estava vendo, como falamos no Salmo 27, né? Ele falou, faço do Senhor, o Senhor é a minha luz, a minha capacidade de visão. Na visão que Deus me dá, não preciso de armamento bélico, eu só preciso da palavra dele para poder vencer o gigante. Catou 5 pedrinhas, uma funda. Ele usou as 5 pedras, pastora? Claro que não, nem foi necessário. A primeira pedrinha que ele pegou, ele diz, você vem contra mim como se eu fosse um cachorro, né? Com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Jogou a primeira pedrinha, foi no único local do gigante que não estava protegido. Foi o próprio Deus que guiou aquela pedra como um míssil teleguiado, né? Pegou no gigante, o gigante caiu, morreu o gigante. Olha que coisa maravilhosa, ele venceu. Por que você não vai vencer? Só porque você tem um medo no coração. Então, Josué e Caleb disse, tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco, não os temais. Tá vendo? Ele falou, não, vocês estão dizendo que nós vamos ser pão para eles? Nada disso. Que isso? Cadê os olhos da fé? Eles vão ser para nós como pães. O Senhor tirou deles e os deixou desamparados, porque eles são os adversários do povo de Deus. E ele falou aqui assim no finzinho, ó, e o Senhor é conosco, não os temais. Não tema o gigante que se coloca diante de você. Nós agora voltamos para Hebreus capítulo 3, agora versículo de número 19. Estudamos um pouquinho aqui da incredulidade, né, do povo de Deus ali perante os gigantes que estavam ali na terra de Canaã. Se bem que 12 espias foram para a terra, Josué e Caleb voltaram com a vitória no coração, porque eles estavam andando por fé e não estavam andando por vista. E glória a Deus pela vida deles, né? Que passaram esse legado de fé absoluta em Deus para os seus filhos, como o pastor Osmar até falou aqui, para a geração posterior, né? Então aqui diz no versículo 19, ó, e vemos que não puderam entrar na terra lá o povo de Israel, por quê? Por causa da sua incredulidade. O que é incredulidade? Ficar indiferente à palavra que Deus, ele revela ao coração. Aí diz no versículo 4, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Olha que coisa séria. Nós temos na palavra de Deus mais de 8.000 promessas para nós, em tudo que diz respeito à vida e à piedade. E, infelizmente, muitas pessoas estão deixando a promessa e estão ficando para trás. Estão padecendo na vida sem haver necessidade de padecer. Luta todo mundo vai ter, mas você não precisa sucumbir diante da luta. Você não precisa padecer diante da adversidade. Você pode sim passar por uma luta que Jesus falou, escrevo isso para que tenhais paz, no mundo tereis aflições. É interessante, pastor Osmar, que quando Jesus ele fala a respeito disso, ele fala, estou escrevendo para que você tenha paz. Por que ele falou para ter a paz? No mundo você vai ter aflição. Porque tem pessoa que quando tem aflição, ela acha que Deus já não está com ela. Não, não é possível. Deus não está comigo porque eu estou tendo aflição. Não é possível. Deus está no pecado porque eu estou tendo aflição. Jesus falou, já estou escrevendo para que tenhais paz. Ou seja, de antemão, eu estou dizendo que você vai ter aflição na vida. Mas tenha bom ânimo porque eu venci o mundo, tá bom? Não é porque você está enfrentando uma aflição que é porque você está no pecado. Existem, claro, obviamente, situações que a pessoa passa por situações ali difíceis porque ela se deixou levar pelo pecado, mas a luta faz parte da vida, então ele está falando, tenha paz no teu coração, tá bom? Enfrentou uma luta, tenha paz,
porque se você tiver o bom ânimo na luta, eu vou te conceder a vitória. Então aqui ele falou, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa, olha só, a promessa está ali, foi dita, mas pela incredulidade alguns se esquecem dela. Ah, mas sabe o que é? Essa enfermidade, o médico diz que não tem jeito. Peraí, a Bíblia diz que pelas pisaduras de Cristo eu fui sarado, eu vou fazer como Paulo, eu vou combater o bom combate da fé, eu vou acabar a carreira, mas eu vou guardar a fé, vou preservar a fé até o meu último dia de vida. Se eu morrer é porque Deus permitiu, mas eu vou guardar minha vida a minha fé até o último suspiro da minha vida, crendo que Deus é poderoso para me curar sim, porque é o que a palavra dele diz. E ele diz então, que deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas. Como a eles foram pregadas também, anunciadas, a nós também está sendo pregadas as boas notícias, as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Que coisa séria, hein? A palavra que foi pregada a eles nada aproveitou. Por quê? Por que nada aproveitou? Porque eles não creram, receberam a palavra com incredulidade. Lá em Isaías, a Bíblia diz assim, ó, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Se você pegar o versículo, ler de trás para frente, né, você vai ver que a resposta está ali. A quem se manifestou o braço do Senhor? A quem deu crédito à nossa pregação. Então, pega o versículo de frente para trás, de trás para frente, você vai ver que a pergunta que ele faz, ele tem a resposta ali. O braço do Senhor se manifesta a quem deu crédito à pregação. Então, aqui ele está dizendo assim, ó, porque também a nós foram pregadas boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Pastor, que coisa séria. Tá vendo aqui? A palavra não foi aproveitada por eles porque não estava misturada com a fé. A fé é a certeza. Eles ficaram incrédulos. Tem muitas pessoas estando incrédulas. Pastor, recebe um diagnóstico e ela crê mais no diagnóstico do que no que a palavra está dizendo. Não estou falando para você dizer assim, não, o médico mentiu. Claro que não. O médico é especialista, estudou para aquilo. Mas eu prefiro ficar com aquilo que o médico dos médicos declara a meu respeito, né, pastor? Com certeza. O médico estudou, ele tem a razão dele, sim, mas espera aí. Até o médico também não fica doente, e quando o médico fica doente, ele corre para quem? Para outro médico e outro médico. Então, no final, nós devemos correr para aquele que pode curar até o médico, que é o Senhor Jesus. Recentemente tivemos um caso na igreja pastoreada de uma senhora que ficou tão preocupada porque o diagnóstico mostrava que um câncer tinha voltado, sem fazer quimioterapia ela estava perdendo o cabelo e aí ela associou uma coisa com a outra. Mas na verdade era o estresse, era com medo que aquilo acontecesse de fato, de verdade. Mas a senhora sabe que a gente está numa campanha na igreja, na sexta-feira, né, comendo do pão, bebendo da água, e ela foi curada. Agora ela vai ter que comprar shampoo, vai ter que se preparar para o cabelo crescer, e o cabelo caiu à toa. Porque Jesus curou ela desse câncer, ela está muito bem, mas só o estresse fez ela perder cabelos. E às vezes a pessoa, por incredulidade, ela acaba agravando um problema que para Deus curar era um estalar de dedos. É um estalar de dedos. E quando a gente fala da incredulidade, eu acredito que não existe nada, sabe, que coloque Deus, ou que ponha mais tristeza no coração de Deus, que é desconfiar da palavra dele. Imagine a senhora pastorear, a senhora fala para alguém, olha, eu vou te dar tal coisa. A senhora pode até falhar, por que não? De repente, no horário que a senhora marcou, não pôde comparecer, surgiu alguma coisa, mas Deus não. Deus, ele não pode falhar na promessa dele. Foi ele quem disse isso. Eu tenho dito que quando Jesus lá em João 16, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu tenho dito que Jesus fala assim, vença porque eu venci. Eu sei que a Bíblia não está em ordem cronológica, porém Jesus fala, vença porque eu venci. E ele nem tinha ido para a cruz ainda, mas ele já disse, eu venci. Vença também. Essa tem que ser a nossa palavra. Não importa o problema que você esteja passando, atravessando, você tem que crer
que a vitória já é sua no nome do Senhor Jesus, pastor Yara. É isso mesmo, pastor, que o senhor falou e muito bem falado. Enquanto o senhor estava falando, até me recordei de um versículo que está aqui no livro de 3 João, lá no finzinho da Bíblia. Só tem um capítulo, né? Então, 3 João 1, no versículo de número 4, olha o Espírito Santo falando aqui, que coisa linda. Ó. Não tenho maior alegria do que esta, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Olha que bonito. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é o próprio Cristo. Lembra? O verbo se fez carne, habitou entre nós. Jesus era o verbo, se fez carne, habitou. Então a palavra é o próprio Cristo revelado. E a Bíblia diz que Deus não tem maior alegria do que essa. Que alegria? De ver que você, que eu, andamos na presença dele, andamos na verdade, andamos ali crendo na palavra dele, que é revelada em nosso favor, e permanecemos firmados nessa verdade até o fim. E aí então aqui ele diz, ó, voltando em Hebreus capítulo 4, no versículo de número 2 que a gente leu, então a palavra que foi pregada, ela tem que estar misturada com a fé naqueles que a ouvem. Olha, eu recebi a palavra, então eu tenho que crer. Porque aí sim, quando eu creio na palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vai ser misturada com a pregação. É o que eu preciso para alcançar a vitória. Veja bem, vamos ler de novo o versículo 2, ó. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Versículo 3, porque nós, os que temos crido. Então, olha que ele coloca entre parênteses ali para ficar bem marcado, né? Porque nós, eu, você, nós que estamos crendo, não é aquele que está indiferente à palavra não, tá? É aquele que está tomando como verdade. Crer é tomar como verdade a palavra de alguém. Então, ele está dizendo aqui, ó, porque nós que temos crido, ele diz aqui, ó, entrarmos no repouso, tal como disse. Então, aquele que crê, ele entra no repouso do Senhor. O que é o repouso do Senhor? Ele é participante das bênçãos. Ele é participante das promessas de Deus. As promessas de Deus se cumprem, se realizam. E ele diz assim, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, para aqueles que estavam incrédulos, né? Embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Desde quando Deus criou todas as coisas, as obras estavam acabadas. Mas ele diz, porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Então você vê que desde a criação, Deus já deu a palavra dele para nós, com relação a entrar no repouso, com relação a ser participante de todas as bênçãos, até porque quando Deus criou Adão e Eva, Deus primeiro criou o jardim, colocou tudo que o homem necessitaria ali para poder viver uma vida e desfrutar da vida abundante do repouso do Senhor já, né? Só que o homem, infelizmente, vendeu ali o domínio e a autoridade que Deus deu para o diabo ali, vendeu para o pecado, desobedecendo a Deus. Mais uma vez, desobedecendo a Deus. Que coisa séria, né? Mas então, o que ele diz? Aqui, ó, continuando, ele fala assim... Paramos no versículo de número, deixa eu ver aqui, no número 5 agora, número 6 agora. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, no repouso, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Por que não entraram no repouso? Porque desobedeceram. Por que muitas pessoas não estão sendo participantes da bênção de Deus? Porque não estão dando ouvidos à direção de Deus, não estão andando na verdade, por causa da murmuração, da incredulidade. Pastora, mas estou orando pela minha família, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu estou orando pela minha família já há 20 anos e não tenho visto nada. Você anda por fé ou você anda por vista? Ah, pastor, eu ando por fé. Então pare de olhar o tempo, porque o tempo produz morte. Olha a promessa que ela produz vida. Quantas vezes nós pregamos a respeito disso? Você está olhando aí para o tempo e o tempo produz morte, por quê? A partir do momento que uma criança nasce, é contado o tempo da morte dela. Já começa ali a contagem da expectativa de vida. Acabou de nascer, nasceu às 2 horas da madrugada. Começa a contar o tempo da morte daquela criança, porque o tempo vai produzir a morte. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Né? Acabou de nascer, mas a contagem natural da vida já vai encaminhando para a morte. 70, 80, 90 anos, pronto, aquela criança que nasceu, que era pequenininha, agora chegou à idade avançada da vida e agora chegou à idade de morrer. Então o tempo ele produz morte. Olhe para a promessa
promessa que ela produz vida. Quando Deus chamou a Noé e falou para Noé, Noé, constrói uma arca porque eu vou mandar chuva, nunca tinha chovido na terra, né? O orvalho, ele subia da terra para cima, molhava as plantas, não tinha caído uma gota de água do céu sequer. E Deus falou, Noé, faz uma arca para ti e para a sua família, porque eu vou mandar um dilúvio. Noé, ele acreditou. E porque Noé acreditou, ele entrou no repouso do Senhor. Repouso significa as bênçãos alcançar, né? A promessa ser cumprida. Olha, de tanto lugar, naquela época não tinha motosserra, naquela época não tinha mercado que vendia madeira, mas Deus, porque Noé acreditou, Deus providenciou e ele teve madeira suficiente para poder construir a arca. E ele construiu, sabe quantos anos ele demorou para construir a arca? 100 anos. Mas ele continuou firme, mantendo a firmeza dele ali na promessa que Deus tinha dado. Ele andou na luz de Deus, na capacidade da visão que Deus deu para ele. Queria chover, mesmo sem nunca ter caído uma gota dos céus. E ele andou nessa visão de Deus. 100 anos se passaram, ele não olhou para o tempo, porque senão ele teria morrido, sucumbido, ele teria desanimado na fé. Mas ele olhou para a promessa, construiu a arca inteira. Quando construiu, Deus mandou ele entrar com a sua família, levar 2 animais de cada espécie, macho e fêmea, para dentro da arca. Quando aconteceu, Deus fechou a arca, a Bíblia fala. Foi Deus que fechou e começou a cair gotinha de chuva, o tempo fechou, uma gotinha caiu primeiro, foi caindo, foi caindo, foi caindo. Quando as pessoas viram, o dilúvio estava formado. Aqueles que não creram ficaram de fora da salvação, mas aquele que creu, como Noé, ele creu e ele acreditou, ele entrou na promessa de Deus, no repouso do Senhor, e toda a família dele entrou com ele. Então pare de olhar para o tempo, meu irmão. Se a Bíblia diz crê no Senhor Jesus, ele não está falando crê no Senhor Jesus, em 1 ano a sua família vai ser salva, em 30 anos a sua família vai ser salva. Ele não deu tempo, ele falou creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então faça aquilo que Deus orientou, ele só mandou você crer. Fique crendo, creia e anunciar, né? Que a Bíblia fala antes que ele foi e anunciou para a família dele o que ele tinha visto. Então é anunciar as boas novas. E ele foi crendo e a salvação chegou. Pastor Osmar, a salvação sempre vai chegar. A pessoa que crê em Deus, ela vai entrar nesse repouso do Senhor. Com certeza. Agora, a senhora, é muito gostoso esse programa, né? E está muito gostoso de estar aqui. A senhora estava lendo ainda há pouco que faltou fé naqueles que ouviram a palavra. Por isso, teve a incredulidade, por isso eles ficaram fora do repouso. Agora, veja só essa coisa que acontece com muita gente, né? Na hora do sufoco, muitos correm para o Salmo 91 e começam a declamar o Salmo 91. Só que o Salmo 91 começa como? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o que faz? Descansa. Só que a pessoa, às vezes, lê o Salmo 91, ela continua atribulada. Por quê? Porque faltou fé. Ela só leu o que estava escrito, até em voz alta, tremendo, apavorada. É disso que o Espírito Santo está falando nesse programa. Tem que ter a fé para que o que você está dizendo com a sua boca entre no seu coração para que você tenha o descanso. Porque a sombra do Onipotente descansará. Não adianta só você falar do Salmo 91, tem que ter a fé. Porque junto com essa fé, aí você descansa. Você deixa de ficar olhando para os seus problemas, seja eles quais forem, grande, pequeno, seja qual for a luta, qual for a batalha, se o entendimento do Salmo 91 vier seguido, acompanhado, misturado com uma fé, aí vem junto a salvação, aí vem junto o quê? A bênção. A gente falava, né, a pastor Yara estava falando do Noé que deu ouvido à palavra de Deus. Quem que entrou na arca com Noé, tirando os animais? A esposa. Olha o casamento aí. Os 3 filhos. As 3 noras. Quando você dá ouvido à voz de Deus, mesmo que passe muitos anos, como foi o caso de Noé, 100 anos trabalhando, no dia entrou ele e toda a sua família, não ficou ninguém de fora. Olha a salvação de toda a nossa família quando a gente crê, pastor Yara. É muito lindo, né, pastor? É abrangente a salvação de Deus. Eu falo que a salvação, ela tem a salvação do último dia, que é a melhor de todas que a gente pode participar, aquela de estarmos um dia com Cristo na glória, e a salvação ampla, que é ser tirado de uma situação indesejada, né? Ah, pastora, nunca desejei que o vício estivesse presente na minha família, nos meus filhos. Pastora, nunca desejei que a enfermidade estivesse presente. Olha,
Deus, ele tira de você de qualquer situação indesejada, se tão somente você ouvir a palavra dele. No versículo de número 7, diz assim, ó, determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Semana passada nós lemos 2 vezes isso só no capítulo 3 de Hebreus, hein? Falando que se ouvir a voz de Deus, não endureça, obedeça. Olha só, tá vendo? Não endureça, abra o coração, porque a Bíblia diz que aquele que, sendo repreendido muitas vezes pelo Senhor, endurece a sua cerviz, será destruído repentinamente sem que haja cura. Então não endureça a sua cerviz, não. Abra o teu coração, no versículo 8 ele diz, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque Josué poderia prover um descanso terreno, temporário e incompleto. Mas Cristo, ele tem para nós um repouso celestial, eterno e perfeitamente completo. É a salvação ampla para você e para toda a sua casa, como um pastor bem colocou aqui. Vamos dar mais ouvidos à voz de Deus, né? E aí ele continua dizendo assim, para a gente terminar Hebreus 4, ele fala, portanto, versículo 10 agora, né? Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no exemplo da desobediência, porque a palavra de Deus, aqui é lindo, pastor Osmar, é viva e eficaz. Tá vendo aqui? Ela é viva, né? Ela é uma palavra que ela é mesma ontem, hoje ela vai ser para sempre. Ela é uma palavra que ela tem ação, né? A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela vem para operar. Ela nunca falhou, ela não vai falhar na sua vida também. Ela é viva porque não é morta, é eficaz porque ela não é passiva, ela não é ali, fica parada. Não, ela é eficaz, ela entra para produzir efeito. E diz assim, ó, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma de 2 fios, né? Espada de 2 lados. Penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Que coisa linda. Pastor Osmar, a palavra de Deus, ela vibra no nosso coração assim, de ver como ela é viva, como ela é eficaz, como aqueles que andam em obediência vão entrar nas mais ricas bênçãos de Deus, no repouso celestial do Senhor, que como lemos aqui, é eterno, é perfeito e é completo. E é o mais importante dos repousos, né? É aquele repouso com Deus, do lado dele, adorando ele sem preocupação alguma. É quando essas lutas, essas batalhas que são inerentes ao vivo. Eu tenho dito isso. Se você está passando por uma luta, bata a palma, porque essa luta que você está passando é só porque você está vivo. Se você não tiver luta nenhuma, então você já não está mais me assistindo. Você já não está mais nesse mundo, porque as lutas são inerentes ao vivo. Agora, como a palavra de Deus ela é eficaz, ela muda a sua situação, seja qual for, e você tem que crer nisso. Não está escrito que Deus é o mesmo, o Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente? Então, essa é a palavra dele, é a mesma. Foi a mesma para Josué e Caleb, é a mesma para cada um de nós hoje e será também para gerações futuras. É a mesma palavra, viva e eficaz. Que coisa linda, pastor, é muito gostoso. E olha, foi muito bom também ter recebido o senhor aqui no programa Fala Amigo.